Olá, meu nome é Maria Amin e esse é o podcast do canal Ensinar Pais e Filhos. Hoje vamos falar um pouco sobre obediência e desobediência. É muito comum os pais relatarem a desobediência de seus filhos nas várias faixas etárias. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o ser humano, por natureza, ele é desobediente. Então, a obediência é algo que eu tenho que aprender. Se eu tenho que aprender, o papel dos pais é ensinar aos seus filhos a obediência. E normalmente o que mais acontece, tanto na casa de todos nós deixamos a criança fazer algo errado para depois corrigirmos a criança. Então, o certo é pegar a criança desde pequenininha. E muitos têm essa dúvida: qual é a idade ideal para começar a ensinar a criança? Ainda no ventre materno. Esta é a fase ideal. Quando a criança está no ventre materno, os pais e principalmente a mãe devem de conversar com este bebê. A partir de 26 semanas de gestação, há trabalhos que mostram que só o fato da mãe pensar no bebê, o bebê já sabe disso. Então, se a mãe conversa com o seu bebê, ela já vai colocando limites nessa criança. Então, filho, está na hora de dormir, agora é noite, então você vai deixar a mamãe quietinha, deixar a mamãe dormir. Pela manhã, dar bom dia para o seu bebê na sua barriga. Nos lugares onde você entrar, já ir ensinando ao seu bebê. Estamos entrando no supermercado para fazer compras, estamos entrando na casa da vovó para uma visita, estamos entrando em uma igreja para um culto, em um restaurante, em qualquer lugar que nós formos, essa mãe gestante, é importante que ela já vá dando à criança essas noções. Terminamos a visita da casa da vovó, já vamos embora. Terminamos o culto, vamos retornar para casa. Já terminamos de almoçar ou de jantar. Já terminamos de fazer as compras. Pontuar para a criança que tudo o que nós fazemos tem princípio e fim. E quando o bebê nasce, já vamos desde já mostrando para a criança aquilo que foi começado na gestação. É noite, é hora de dormir. É dia, é hora de acordar. Agora é hora de mamar. Agora é hora de descansar, de dormir, de brincar. Pontuar isso para a criança pode parecer muito óbvio, mas é óbvio para nós, para a criança não. E quando nós começamos a mostrar para a criança que as coisas têm um princípio e um fim, nós estamos dando a ela a noção de limite. E essa noção de limite é a primeira noção que a criança precisa ter para ela entender a obediência. Porque ensinar a criança a obedecer é ensinar a criança a aceitar limites. Limites na sua ação motora, de onde ela pode ir e onde ela não deve ir. Limites na sua forma de falar, tanto o que falar como falar. Tudo isso são limites. Então, se nós já colocamos no bebê essa noção, nós já estamos preparando o campo para introduzirmos esses limites à medida que a criança vai crescendo e ela começa a explorar o mundo. Então, mães gestantes, pais gestantes, não é bobeira, não é doideira você conversar com o seu bebê. O seu bebê já é uma pessoa, ele já é capaz de ouvir, ele é capaz de ver, de sentir os seus sentimentos, de sentir gostos, de ter medo. Então, nós devemos aprender a conversar com o bebê, porque com isso nós estamos nos treinando a depois conversar com a criança. Nós podemos educar uma criança impondo limites sem sermos autoritários, mas tendo autoridade, tendo uma postura firme, entendendo que
Quem manda são os pais e quem obedece são os filhos. Essa ordem, ela não deve ser alterada. Nós não podemos colocar na criança a responsabilidade de decisões que competem apenas aos pais e que é um ônus de ser pai e mãe. Não é fácil. É muito mais fácil para nós agradarmos ao nosso filho, ao nosso bebê, à nossa criança, do que dizer não a eles. Mas é um ato de amor este não. É um dos presentes mais preciosos que os pais podem dar aos seus filhos. É o não, é o limite. É dar aos seus filhos o entendimento de que eles podem contar com seus pais, que seus pais são fortes o suficiente e amam a eles o suficiente para dizer não. Então, meditem sobre isso. Pensem sobre isso, porque a autoridade é algo que eu tenho dentro de mim. Não é algo que eu tenho que impor no grito, na correção, na imposição. Eu não imponho a minha autoridade dessa forma. Eu creio que essa autoridade existe, que ela está em mim e os filhos obedecem. E as crianças aceitam isso muito bem. E isso é segurança para a nossa criança, para a criança de vocês. Antigamente, era impensável para os pais, impensável, que um filho desobedecesse. E nós obedecíamos. Então, nós não precisamos estar num limite de algum tempo atrás em que nós tínhamos mais medo dos pais, mas nós precisamos aprender a ter respeito. Porque o medo, um dia, a sua criança vai entender que ela vai se tornar mais forte do que você, fisicamente, inclusive. Mas o respeito, não. O respeito nós devemos aos nossos pais, mesmo no fim da vida, quando eles já estão frágeis e os papéis se invertem e somos nós que passamos a cuidar deles, mas o respeito por eles como pais, como genitores, como aqueles que são os responsáveis por nos dar a vida biológica, isso permanece. Então, é isso que nós precisamos passar para a geração de hoje. E nós estamos vendo hoje crianças, jovens, totalmente perdidos no mundo, porque estão sem direção, estão sem pais fortes o suficiente para mostrar o caminho, para sofrer o ônus de vê-los sofrendo com a dor de receber o não. Mas pensem que este é um dos melhores e mais preciosos presentes que vocês podem dar aos seus filhos. Continuaremos em outros podcasts sobre este assunto, abordando as diferentes faixas etárias e em como podemos impor estes limites sem trauma, sem confusão, sem grito, mas com autoridade, com amor, com segurança. Até lá!